No vídeo de hoje vamos conversar sobre as audiências no processo do trabalho. Esse momento que é decisivo no processo e é extremamente importante para quem vai fazer o exame de ordem. Quer saber o que acontece numa audiência trabalhista e o que é mais importante para a sua prova? Eu te conto agora, vem comigo. A audiência. Resumindo, a grosso modo, é o momento e o local em que o juiz vai ouvir as partes e as testemunhas para a formação do seu convencimento acerca daquela lide. É um momento decisivo no processo de trabalho porque a grande maioria dos pedidos trabalhistas, eles são provados por testemunhas ou pelo depoimento pessoal das partes. Então, é um momento importantíssimo no processo. E também para sua prova de processo do trabalho, porque na audiência são realizados diversos atos processuais que podem ser objeto de uma questão de prova. Então, muita atenção para essa aula de agora. Mas antes de a gente falar propriamente de audiência no processo do trabalho, eu preciso voltar com você um pouquinho lá no começo do processo, porque algumas questões vão refletir na audiência. Quando o reclamante vai protocolar a sua petição inicial, se no local existe mais de uma vara do trabalho, esse processo vai ser distribuído para uma das varas. Se for vara única, vai ser apenas protocolado o processo. O processo é distribuído para uma das varas, o servidor, no prazo de 48 horas, quando essa ação ele recebe a petição inicial, ele notifica o reclamado num prazo de 48 horas. Geralmente, quando se distribui uma reclamação trabalhista, no momento da distribuição ou do protocolo da petição, já vem marcada a audiência inicial ou a audiência una, que vai ser aquela primeira desimpedida no prazo de 5 dias. E é aqui que eu preciso da sua atenção. Porque quando o servidor da justiça, ele notifica o reclamado, existe uma presunção de que da notificação até o recebimento dessa notificação decorreram 48 horas. Mas é uma presunção. Não quer dizer que expedida a notificação o reclamado vai ser notificado no prazo de 48 horas. Por mais que a audiência tenha sido marcada para 5 dias após, pode ocorrer na prática de que entre a notificação do reclamado e a data da audiência transcorram menos de 5 dias. Nessa hipótese, se o reclamado conseguir provar que ele foi notificado faltando menos de 5 dias para a audiência, ele pode requerer o adiamento da audiência porque não transcorreu o quinquídio legal. Porque, de acordo com a própria CLT, entre a notificação e a data da audiência precisa ter pelo menos 5 dias. Então, se não tiver transcorrido 5 dias, pode o reclamado requerer o adiamento da audiência. Em regra, as audiências no processo do trabalho são públicas e realizadas na sede do juízo ou do tribunal. Mas em alguns casos, exceções, pode ser que a audiência seja realizada em outro local, desde que haja o aviso com antecedência mínima de 24 horas. E também pode ser, em alguns casos excepcionais, caso haja previsão legal e haja realmente uma necessidade dos atos dessa audiência serem restritas às partes e aos seus representantes, mas só quando houver previsão legal e o caso assim exigir uma privacidade, por exemplo, um caso de assédio sexual que viole o princípio da dignidade humana, da intimidade de uma das partes. Então, nesse caso, é possível se restringir a audiência apenas às partes e aos seus representantes. As audiências trabalhistas também ocorrerão entre as 8 horas da manhã e as 18 horas, sempre entre 8 e 18. Não quer dizer que entre 8 e 18 vai ter a pauta lotada. Pode ser que algumas varas do trabalho façam as audiências só durante a manhã, outras façam só durante a tarde, mas as audiências só podem ser marcadas entre as 8 horas da manhã e as 18 horas. E não podem ter mais de 5 horas de duração cada audiência. Se tiver mais duração, o juiz vai ter que partir e remarcar a audiência, a continuação dessa audiência para outro dia. Imagine uma audiência de 5 horas, né? Mas existem algumas exceções. Quando for matéria urgente, por exemplo, existe essa exceção
no horário e na duração. Então, em casos excepcionais, a matéria for urgente, pode marcar a audiência fora desse horário ou ultrapassar 5 horas. Dificilmente, na prática, o juiz vai deixar uma audiência ultrapassar 5 horas de duração, porque isso é cansativo para as partes, para o juiz também é. Na CLT, as audiências elas são tratadas do artigo 843 até 852, isso para o procedimento ordinário. O procedimento sumaríssimo vem tratado no artigo 852C e seguintes da CLT. O artigo 849 da CLT prescreve que as audiências trabalhistas deverão ser contínuas, ou seja, uma única audiência com todos os atos ocorrendo dentro desta audiência. Mas a prática trabalhista nos mostra que quase sempre as audiências são partidas em 3: audiência de conciliação, audiência de instrução e audiência de julgamento. Mas, de acordo com a CLT, e se vier na sua prova dessa forma, a audiência é una, devendo todos os atos serem praticados na mesma audiência. E caso haja necessidade do juiz partir a audiência, ele tem que remarcar a audiência em continuação para a próxima desimpedida, né, que tiver na pauta. Então, vai marcar a próxima audiência, a continuação para a próxima audiência que tiver desimpedida na pauta do juízo. Aberta a audiência, as partes serão apregoadas. Quem deve comparecer à audiência? Reclamante e reclamado, as partes, independente de seus representantes. Quem são os representantes? Os advogados. Ou seja, as partes devem comparecer à audiência independente de seus advogados. Significa que, se o advogado faltar, vida que segue, até porque temos o ius postulandi no processo de trabalho. Então, as partes devem estar obrigatoriamente presentes. Mas atenção, no caso de ações plurimas, reclamações plurimas ou ação de cumprimento, é permitido que o reclamante se faça representar pelo sindicato da categoria. Então, muita atenção, isso já foi inclusive objeto de prova. Se, em caso de reclamações plurimas e ação de cumprimento, pode-se fazer representar o reclamante? Pode. Por quem? Pelo sindicato da categoria. E o reclamado? Ele pode se fazer substituir? Em algum momento ele sempre tem que comparecer pessoalmente. Você imagina uma grande empresa tendo que comparecer pessoalmente às diversas reclamações trabalhistas e às audiências que acontecem ao mesmo tempo pelo Brasil? Claro que não. Então, os reclamados, as empresas, elas são permitidas se fazer representar por um preposto. Não só as empresas, os reclamados são permitidos se fazer substituir por um gerente ou por um preposto que tenha conhecimento dos fatos. E durante muito tempo, esse preposto deveria ser empregado da reclamada. Após a reforma trabalhista, o preposto não precisa ser empregado da reclamada, podendo ser qualquer pessoa que ali aceite ser preposto, até para não configurar a revelia. Então, lembrem, o preposto pode, a reclamada pode se fazer substituir por um preposto, por um gerente ou por qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos ou até mesmo por quem não é empregado. E detalhe, no caso do preposto, o que o preposto fala é como se o próprio empregador estivesse falando, como diz lá na CLT, as declarações do preposto obrigam o proponente. Ou seja, é como se a própria empresa, se o próprio reclamado estivesse falando ali pela boca do preposto. Então, o preposto pode confessar? Pode. O preposto pode transigir? Pode. É como se fosse a própria empresa ali falando. Então, é importante para a sua prova esses 2 pontos. Primeiro, em caso de ação de reclamatória plurima ou de ação de cumprimento, é permitido que o reclamante se faça representar pelo sindicato da categoria. E as empresas reclamadas, os reclamados, na maioria das vezes as empresas, eles podem se fazer substituir por um preposto que não precisa ser empregado da reclamada e todas as declarações dadas em audiência pelo preposto obrigarão ao reclamado. Pode confessar, pode transigir, pode renunciar, tudo que ele falar é como se a própria empresa estivesse falando. Já no caso do reclamante,
Existe alguma hipótese, tirando os casos de reclamatória plurima e de ação de cumprimento, que o empregado pode se fazer substituir em audiência? Sim. Diz lá na CLT que se por motivo de doença ou outro motivo poderoso, e o que vem a ser um motivo poderoso, algum motivo relevante, o empregado reclamante não puder comparecer à audiência inicial, ele pode se fazer representar. Por quem? Por um outro empregado da mesma profissão. Então tem que ser um trabalhador da mesma profissão ou pelo sindicato. Mas atenção, porque aqui, diferente lá do preposto que eu falei, que é como se fosse a própria reclamada falando, então tudo que o preposto falar em audiência é como se a própria empresa estivesse falando, no caso do representante do reclamante, isso não acontece. Então, o representante está ali apenas para adiar a audiência e não deixar que vá. Ou seja, ele não pode transigir, ele não pode confessar, ele sequer vai ser ouvido pelo juiz. Vai ser apenas estar ali para representar o reclamante, para não deixar a audiência ser arquivada. Então, muita atenção para isso. O que o reclamante falar, o que o representante do reclamante falar, não obriga o reclamante. O que o representante preposto da reclamada falar, obriga a reclamada. Muita atenção. E se uma das partes faltar à audiência, una ou a audiência inicial, o que acontece? As consequências serão diferentes de acordo com a parte que faltar. Se for o reclamante que faltar à audiência inicial ou audiência una, a consequência é o arquivamento do processo, a extinção do processo sem resolução do mérito. E tem mais, o reclamante ainda vai ser condenado a pagar as custas processuais, lembrem lá 2% sobre o valor atualizado da causa. Caso ele não comprove no prazo de 15 dias um motivo relevante, não justifique um motivo relevante para sua ausência na audiência inicial ou audiência una. Mesmo que ele seja beneficiário da justiça gratuita. E tem mais, enquanto ele não pagar essas custas a que ele foi condenado, ele fica impedido de ajuizar nova reclamação trabalhista. Então, atenção, reclamante que falta audiência una ou audiência inicial sem motivo, ele vai ser condenado ao pagamento de custas e o pagamento dessas custas é condição para o ajuizamento de uma nova reclamação trabalhista. Já se foi o reclamado que faltou a audiência inicial ou a audiência una, a consequência para esse reclamado é a revelia e a confissão quanto à matéria de fato, o que significa que tudo que foi alegado lá na petição inicial presume que é verdadeiro. Claro que o que vai decidir aí no final das contas é o ônus da prova, se tem prova pré-constituída, mas se o reclamado faltou a audiência inicial ou a audiência una, a consequência é a revelia e a aplicação da pena de confissão quanto à matéria de fato. Mas atenção para um detalhe. A revelia e confissão quanto à matéria fática não são a mesma coisa, tá? Cuidado para não achar que revelia é a mesma coisa que confissão ficta. Não. O reclamado não compareceu à audiência inicial ou à audiência una. Qual que? Ele vai ser revel e vai ser aplicada a pena de confissão quanto à matéria de fato. Mas, mesmo que revel, não vai ser aplicada a pena de confissão quanto à matéria de fato em algumas hipóteses. Olha só quais são elas. Quando, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação, ou seja, no caso litisconsórcio. Ou quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Também não se aplica a pena de confissão quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato e quando as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos. Muita atenção para o que fala o parágrafo 5º do artigo 844 da CLT. E ele foi muito polêmico, que ele foi também incluído pela reforma trabalhista e gerou uma certa discussão e descontentamento quando entrou em vigor.
Esse parágrafo estabelece que mesmo que o reclamado não compareça à audiência inicial ou audiência una, se tiver presente o advogado munido de procuração, né, com a defesa e os documentos, o juiz deve aceitar a defesa e os documentos. Isso por si só não afasta a revelia. O fato do juiz aceitar a defesa com os documentos não afasta a revelia do reclamado. O juiz só vai ter mais provas ali para formar o seu convencimento, mas o ônus da prova continua o mesmo. Agora, se o juiz se recusar a aceitar a defesa do advogado, o advogado apresentou a defesa em audiência e o juiz se recusou a aceitar, incluir no processo sob o argumento de que o reclamado está ausente, o que o advogado faz nesse caso? A gente está falando de uma decisão claramente interlocutória. Cabe recurso de imediato no processo de trabalho de decisões interlocutórias? Em regra, não. E esse não é uma exceção. O que o advogado vai fazer então? Ele vai registrar os seus protestos em ata, porque é uma decisão interlocutória. Agora, e se as partes comparecem, mas o seu advogado não comparece? Nesse caso, a audiência prossegue, até porque lá no artigo 843 vem estabelecido que as partes deverão comparecer independente do seu representante. Nós temos o ius postulandi. Então, o juiz não precisa adiar a audiência pode seguir normalmente, mesmo sem a presença do advogado. Agora, pode ser que o próprio advogado faça um requerimento ao juiz dizendo: olha, eu tenho outra audiência nesse mesmo horário, eu sou o único advogado do outro reclamante, eu sou o único advogado desse reclamante. Eu preciso que essa audiência seja adiada porque é humanamente impossível estar nas duas audiências ao mesmo tempo. É faculdade do juiz adiar, ou seja, o juiz vai adiar se ele quiser. Se o juiz for um juiz compreensivo, ele tudo bem, então eu adio a audiência porque o motivo do advogado é relevante, então eu vou adiar a audiência e marca para o próximo horário que tiver pauta liberada. Mas é uma faculdade do juiz, ou seja, ele não está obrigado a aceitar o adiamento. Se ele não aceitar, ele quiser que realize a audiência vai se realizar mesmo sem a presença do advogado. Mas e se reclamante e reclamado faltam à audiência inicial? Nesse caso, o processo é extinto sem resolução do mérito, ou seja, ele vai ser arquivado e quem vai pagar as custas? O reclamante. Agora, isso se for audiência inicial ou audiência una. Se a gente estiver falando aqui de audiência de instrução para a qual as partes foram intimadas a depor, nesse caso, se ambas as partes faltarem, não há que se falar em extinção do processo. Aí o juiz vai decidir de acordo com a distribuição do ônus da prova. Então, o que era ônus da prova do reclamante provar? Se tem prova documental, se ela pode ser provada por meio de prova documental e tem ele no processo, ok. Se for fato constitutivo, é ônus da prova do autor. Se for extintivo, modificativo do direito do reclamante, aí é ônus da prova do reclamado. Então, o juiz vai decidir aí de acordo com a dinâmica da distribuição do ônus da prova, caso ambas as partes tenham faltado à audiência de instrução para a qual foram intimadas a comparecer e a prestar depoimento. Se uma das partes faltar, aí sim, na audiência de instrução, eles compareceram na audiência inicial e faltaram à audiência de instrução, era o procedimento ordinário ou mesmo sumaríssimo foi parte da audiência, nesse caso, a parte que faltou não vai poder produzir prova, então também vai decidir de acordo com o ônus da prova ali no processo, o que era fato, qual era o ônus de quem comprovar aquilo, dessa forma o juiz vai decidir. Falamos da ausência das partes, falamos do atraso das partes. Vamos imaginar agora que deu tudo certo. O reclamado foi notificado no prazo, com um quinquídio garantido, com mais de 5 dias de antecedência para a audiência. Todas as partes compareceram, acompanhados de seus advogados, com as testemunhas. Então vamos direto ao procedimento da audiência. Chegou lá para a audiência, aberta a audiência de instrução, o juiz vai apregoar as partes, vai chamar lá processo, número tal, reclamante, fulano de tal, reclamado, fulano de tal. As partes entram na sala de audiência acompanhados de seus advogados e a primeira coisa que o juiz vai fazer, depois de dar bom dia ou boa tarde
para os que fazem isso, porque tem juiz que nem faz isso, ele vai perguntar: doutores, tem proposta de acordo? Chegaram num acordo? E as partes vão negociar, ou elas já conversaram ali no salão, aguardando a audiência, ou vão conversar ali dentro da sala de audiência e vão tentar chegar a um acordo. E vai depender de cada juiz. Tem juiz que só pergunta uma vez, não quer nem saber de acordo, quer acabar logo com a audiência, não tem paciência de ficar convencendo as partes e aí já parte para a instrução, se não tiver acordo. Tem juiz que insiste, ele quer acordo a qualquer custo. Se você não quiser fazer acordo, ele manda você ir fora conversar com o seu cliente e inverte a pauta e só deixa você voltar depois que você tiver acordo. Tem juiz que sugere valores, isso aí é cada juiz de um jeito. Mas enfim, vamos imaginar que as partes conciliaram, chegaram num acordo. Vai ser lavrado aí o termo de acordo, constando o valor do acordo, o prazo para pagamento, quantas parcelas vão ser divididas do acordo, o valor da multa. E aí, importante você lembrar que esse acordo homologado, um juízo, ele é como se fosse coisa material julgada. Transita em julgado e só pode ser desconstituída por meio de uma ação rescisória. Agora lembrem de outro detalhe. É faculdade do juiz homologar um acordo. Ele não está obrigado a homologar um acordo feito entre as partes. Mas, Marina, as partes escolheram, elas aceitaram, não importa, é a faculdade do juiz. Se ele verificar, por exemplo, que o valor do acordo é muito distante daquilo que o reclamante iria receber, ele teria direito a receber 200 mil reais, ele quase morreu, sofreu um acidente de trabalho, está inválido, está tetraplégico e fez um acordo de 5 mil reais, parcelados em 10 vezes. O juiz pode dizer que esse acordo fere a própria dignidade do trabalhador e não homologar. É faculdade, ele não está obrigado a homologar acordo, nem em audiência. Se não houver acordo, vai se fazer a leitura da petição inicial, se não for dispensada, o que sempre é dispensado. E aí depois o reclamado tem 20 minutos para aduzir a sua defesa oral em audiência. Eu sei que você deve estar pensando, nossa, defesa oral em audiência? É o que diz a CLT. Na prática, quase sempre o advogado vai juntar, e existe essa previsão na CLT também, ele vai juntar a sua contestação e os documentos no PJE até o momento da audiência, ou seja, o reclamado tem até o momento da audiência para juntar a sua defesa e os documentos no PJE. Mas ele pode também aduzir oralmente, ele pode fazer a sua defesa oralmente em audiência. Imagina que ele teve algum problema com o PJE e não pôde apresentar a sua defesa no PJE até a hora da audiência. Eu tenho 2 casos para contar para você que aconteceram comigo. Um foi no caso, foi uma vez que a gente foi logo que tinha instaurado o PJE, tinha pouco tempo, então assim, o próprio sistema ainda era muito ruim. E aí a gente tinha que juntar muito documento mesmo. Tanto que o estagiário ficou lá no escritório até quase 11 horas da noite. E a audiência era no dia seguinte, de manhãzinha, cedinho, em outra cidade, que era umas 3 horas de viagem. E aí ele ficou até 11 horas da manhã, até 11 horas da noite, tentando juntar aquela quantidade de documento muito grande em PDF. E aí, na hora que eu tô chegando para fazer a audiência, ainda não tinha juntado no PJE, não tinha conseguido juntar todos os documentos e a contestação não tinha juntado, o PJE ficou indisponível, foi uma confusão doida. Eu entro para fazer a audiência e cadê que tinha contestação ali? Não tinha. A sorte foi que eu tinha levado impressa a contestação e como eu não podia juntar a contestação em papel, porque já era PJE, antes do PJE, o que o advogado fazia na audiência? Ele levava a contestação e os documentos e entregava para o juiz ali na hora da audiência. Depois, com o PJE, não tem mais essa possibilidade de entregar a petição física em papel. E aí, o que eu tive que fazer? Peguei a contestação, então tá, eu vou aduzir oralmente a audiência porque eu não pude juntar a contestação a tempo. E comecei a ler ali a contestação, ditando lá para o auxiliar de audiência, escrevendo enquanto eu falava. Ainda bem que a CLT permite, né, você apresentar a defesa oralmente. Você tem 20 minutos para apresentar a defesa oralmente ou você junta no PJE. E a outra coisa que aconteceu, que é assim,
Foi pouquinho antes de começar a pandemia, foi uma das últimas audiências presenciais que eu fiz. Não é que me apareceu um advogado com a contestação em papel, impressa, querendo juntar ali na hora da audiência. E disse ele que não sabia, que era obrigatório juntar no PJE, que ele achou que fosse facultado juntar o PJE, que ele não estava conseguindo juntar no PJE a defesa e os documentos e queria que o juiz aceitasse. Claro que o juiz não aceitou, mas foi uma cena assim diferente, para não dizer o mínimo, né? Em pleno 2020, que já tem PJE há 5 anos aqui na minha cidade, e o cara querendo juntar ali a contestação fisicamente. Enfim, isso tudo é para você lembrar que a defesa deve ser apresentada ou em 20 minutos ou até o momento da audiência, claro, no PJE. Você não vai chegar lá na hora e querer apresentar a petição igual esse advogado quis fazer o juiz aceitar a petição impressa. Não vai juntar. Ele tem que juntar, que ele juntasse ali na sala do OAB que tem na Justiça do Trabalho. Ele estava meio perturbado nesse dia, é o mínimo que eu posso imaginar. Mas a defesa ela é apresentada em audiência, na audiência inicial, ou no PJE, ou oralmente em quantos minutos? 20 minutos. E depois que o reclamado apresenta a defesa, o que acontece? Aí vai depender. Se for audiência inicial, que eu falei que ela pode ser partida em 3, uma audiência, a audiência inicial, a de instrução e a de julgamento. Se for audiência inicial, se encerra ali essa audiência. Ou seja, essa audiência ela é feita só para a primeira tentativa conciliatória e para receber a defesa e os documentos. Caso contrário, caso seja uma audiência una, que tudo acontece numa audiência só, depois de recebida a defesa e os documentos pelo juiz, abre-se prazo para o reclamante apresentar a sua impugnação à defesa e aos documentos. Então, se for procedimento sumaríssimo, geralmente o réu, o autor, ele precisa impugnar oralmente em audiência aqueles documentos e a defesa. Ele vai ter acesso ali no PJE, vai olhar no computadorzinho que vai ter na frente dele o que a reclamada apresentou na sua defesa e vai ter acesso aos documentos, ele vai impugnar ali expressamente em audiência, oralmente em audiência. Ele vai falar assim, olha, os cartões de pontos juntados são cartões britânicos e de acordo com a súmula, que eu não lembro agora, não tem validade os cartões de pontos britânicos e vai impugnar documento por documento ali oralmente em audiência. Se for audiência inicial, como eu falei, o juiz vai conceder prazo para o reclamante apresentar réplica depois, no prazo geralmente de 5 dias. Voltando para o caso da audiência una, que tudo é feito ali oralmente em audiência. Depois que o reclamante impugnar a defesa e os documentos, passa-se a instrução do processo com a oitiva das partes, com o depoimento pessoal das partes, na verdade. E aí o juiz vai perguntar para as partes, elas vão requerer o depoimento pessoal da parte contrária, começando pelo autor, o reclamante vai ser ouvido primeiro. Primeiro o juiz faz as perguntas que ele achar relevantes e depois o advogado da empresa vai fazer as perguntas para o autor. Depois é o preposto da empresa quem vai prestar o depoimento pessoal. Primeiro o juiz faz as perguntas, depois o advogado da parte contrária. Sempre é o advogado da parte contrária no depoimento pessoal que vai perguntar. Claro, o advogado do autor não vai perguntar para o autor, até porque o que ele tinha para falar ele já falou no inicial. A mesma coisa quando é reclamado. Então, eles sempre vão perguntar para a parte contrária. Depois do depoimento pessoal das partes, passa-se a oitiva das testemunhas. Dos testemunhas, dos peritos e dos técnicos, se houver. Sobre a oitiva das testemunhas, eu preciso que você guarde 2 informações importantes. Primeiro, as testemunhas no processo do trabalho comparecem independente de intimação, razão pela qual não é necessário que se apresente rol de testemunhas no procedimento ordinário. Elas vão comparecer independente de intimação.
Chegou no dia da audiência, a testemunha não compareceu, somente no caso da testemunha não comparecer é que se fará a intimação dessa testemunha. E se a testemunha, mesmo intimada na próxima audiência que foi adiada, a testemunha não compareceu, adia-se a audiência e intima a testemunha. Se nessa próxima audiência que a testemunha foi adiada a comparecer, ela não compareceu, aí o juiz vai mandar que essa testemunha seja conduzida coercitivamente a depor na próxima audiência. Lembrando que no procedimento sumaríssimo, a testemunha só vai ser intimada se a parte comprovar que convidou essa testemunha na primeira vez. No procedimento sumaríssimo, é preciso a carta convite. Então, a parte faz uma carta convite convidando o reclamante, convidando a testemunha a comparecer à audiência e prestar depoimento, junta essa carta convite aos autos e se a testemunha faltar, aí sim ele pode requerer o adiamento da audiência e que essa testemunha que foi convidada seja intimada. Caso contrário, ela não comparece, ela não é intimada. E outra coisa que você precisa saber que é importantíssimo sobre a testemunha. Uma testemunha não pode ouvir o testemunho da outra. Isso parece lógico? Sim, é lógico, mas olha só, se alguém você que está assistindo já teve a oportunidade de assistir uma audiência trabalhista na época das audiências presenciais, você se lembra que a sala de audiência ela fica muvucada de gente, tem um monte de gente ali assistindo, o advogado da própria audiência, estagiário. Então como é que pode estar a testemunha ali e ninguém vê? Você imagina, vai uma testemunha depor e a outra testemunha está ali sentadinha, quietinha, como se nada tivesse acontecendo, ouvindo o depoimento da outra testemunha. E aí quando chama a testemunha, ela simplesmente levanta, sou eu. Claro que ela não vai poder ser ouvida. E muito se recomenda também que depois que a testemunha é ouvida, ela aguarde na sala de audiência, ela não saia para não encontrar com a próxima testemunha do lado de fora da sala de audiência. Bom, terminada a instrução, ouvidas o depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, dos peritos e técnicos, se houver, terminou isso, termina a instrução. Terminada a instrução, as partes podem aduzir as suas razões finais, oralmente em audiência em 10 minutos. Mas essas razões finais elas também podem ser remissivas, ou seja, o advogado não quer ali fazer razões finais, ele fala assim, excelência, eu só quero as minhas razões finais remissivas, ou seja, de tudo que já foi dito ali no processo, ele não precisa dizer mais nada. Ou requerer que as razões finais sejam por memoriais, ou seja, o juiz vai conceder um prazo para ele depois escrever, juntar escrita essas razões finais. O fato é, as razões finais, após o encerramento da instrução, ela pode ser oral em 10 minutos, podem ser remissivas e pode ser requerida ao juiz que seja por memoriais. Após as razões finais, é feita a segunda tentativa conciliatória, ou seja, o juiz vai perguntar de novo para as partes. Existe nova possibilidade de acordo? Tem certeza, doutores, que não vão conseguir chegar num acordo mesmo depois do depoimento? O seu cliente confessou aqui, não vai querer acordo? Ele faz uma nova tentativa conciliatória. Se nesse momento houver a conciliação, da mesma forma, é lavrado o termo de acordo, com todas as condições do acordo, e ali transitou em julgado, só pode ser discutido por ação rescisória. Ou se não teve acordo, aí o processo vai concluído e vai se marcar a audiência de julgamento. As partes já saem da audiência intimadas da sentença, que eles não precisam comparecer à audiência de julgamento, eles vão ser intimados quando for proferida a sentença. Então vamos recapitular rapidinho aqui, desde o ajuizamento da ação. A ajuizada ação ela vai ser distribuída para uma das varas do trabalho, o servidor vai receber essa audiência, no prazo de 48 horas, vai notificar o reclamado da audiência, que vai ser a primeira desimpedida no prazo de 5 dias. Aberta a audiência, o juiz faz a primeira tentativa conciliatória, considerando que todas as partes estão presentes. O juiz faz a primeira tentativa conciliatória. Se tiver acordo, lavra-se o termo de acordo, o acordo homologado transita em julgado, só pode ser desconstituído por ação rescisória e acabou ali. Caso não haja acordo,
Segue-se o processo com a leitura da petição inicial, se não for dispensada. Depois o juiz recebe a defesa pelo PJE junto com os documentos, ou abre-se prazo para o reclamado apresentar sua defesa oralmente em 20 minutos na audiência. Depois, se for audiência una, o reclamante tem o prazo, vai ali imediatamente após a apresentação da defesa apresentar a sua impugnação à defesa e aos documentos oralmente na audiência. Ou se for audiência inicial, o juiz vai conceder prazo ao reclamante para apresentar réplica, a contestação e impugnação aos documentos. E as partes já saem dali intimadas para a próxima audiência de instrução. Em se tratando de audiência una, depois que o reclamante fez a sua impugnação à defesa e aos documentos, inicia-se a instrução. Primeiro com o depoimento pessoal das partes e depois com a oitiva de testemunhas, técnicos e peritos, se houverem. Depois do encerramento da instrução, abre-se razões finais, que podem ser orais em 10 minutos em audiência, podem ser remissivas ou podem ser por memoriais. Depois das razões finais, faz-se a segunda tentativa conciliatória. Se tiver acordo e o juiz homologar, transita em julgado e encerra-se ali. Se não tiver acordo, vai para a sentença e as partes serão intimadas posteriormente do que ficou decidido, do que o juiz julgou naquela ação, naquela reclamação trabalhista. Se você ficou com alguma dúvida sobre audiências, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês, eu tiro as suas dúvidas. Se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva e ative as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo. A gente está fazendo 2 playlists, uma só de direito do trabalho, uma só de processo do trabalho, focados na OAB, e tem uma terceira playlist que são as dicas rápidas, tanto do direito do trabalho quanto processo do trabalho, focados só nos temas mais cobrados na OAB. Aliás, nessas playlists, os temas são separados por assuntos e aqueles assuntos que têm maior probabilidade de cair na sua prova. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse canal com quem você sabe que vai fazer prova da OAB. E eu te encontro no próximo vídeo falando ainda de processo do trabalho para a sua prova da OAB. Até lá!